Boa noite a todos os internautas. De acordo com a resolução 254 de 2013, solicito ao vereador Ailton que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em reverência à palavra de Deus, solicito aos nobres vereadores que fiquem de pé. Boa noite a todos, a plateia que nos assiste, aos internautas, companheiros vereadores. Leitura de hoje, capítulo 28, versículos de 1 a 3 do livro Deuteronômio. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tentando cuidar de guardar todos os teus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Amém. Sob a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão extraordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Informo a todos os presentes, que a presente sessão tem por objetivo o julgamento das contas municipais referente ao exercício de 2012. Os nobres vereadores têm em mãos cópia e já foi lido em sessão anterior o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas. Também possuem cópias do parecer emitido pelo Tribunal de Contas no pedido de reexame. Considerando a necessidade de leitura das peças principais do processo de análise de contas pelo Tribunal de Contas, informo que serão lidos os seguintes documentos: parecer prévio do Tribunal de Contas e parecer referente ao pedido de reexame, parecer de Comissão de Finanças e Orçamento, alegações finais do ex-prefeito Paulo Camilo Ghisilini, parecer final da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando que todos os vereadores possuem cópia integral do procedimento de apuração das contas, pergunto aos senhores vereadores se querem que se faça leitura de alguma outra peça dos autos. Pergunto também ao senhor Paulo Camilo Ghisilini e sua defensora se querem que se faça a leitura ou exposição de alguma outra peça dos autos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das peças acima mencionadas. Senhora Presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanham na presença desta sessão extraordinária, onde nós estaremos julgando as contas do ex-prefeito Paulo Camilo Ghisilini, internautas que nos acompanham através do site da Câmara Municipal, funcionários desta casa. Eu quero, primeiramente, antes de começar a ler os relatórios das prestações, agradecer o apoio desta casa pelos trabalhos durante todo esse tempo, sem mencionar aqui nenhum dos funcionários, mas enfim todos, em especial começando pelo Dr. Flávio, assessor jurídico desta casa. Quero agradecer o meu companheiro Julimar Pelizar, que foi o relator deste processo. Quero agradecer os demais companheiros vereadores, em especial a presidente desta casa, vereadora Fabiana, que nos deu todos os respaldos para que chegássemos no final deste trabalho árduo, difícil, mas graças a Deus hoje iremos julgar as contas do ex-prefeito Paulo Camilo Ghisilini. Eu começo pela leitura das folhas número 45,
Sessão de 5 de agosto de 2014, Tribunal de Contas 002028/02612, Prefeitura Municipal de Virador, exercício 2012, Prefeito Paulo Camilo Ghiseline, advogados Gabriel Carvalhais Rossati, Eliana Regina Botaro Ribeiro, Jouvenci Ribeiro e Jefferson Renosto Lopes. Acompanha o TC 002028-12612 e expedientes TC 007868-02614 e TC 014227/02614. Procuradores de Contas Renata Constante Sestari. Em exame, as contas anuais do exercício de 2012, a Prefeitura Municipal de Viradouro, cuja fiscalização em loco esteve a cargo da Unidade Regional de Ribeirão Preto, UR6. No relatório de folhas números 12/51, as impressões e os pontos destacados na conclusão dos trabalhos pela inspeção referem-se aos seguintes itens. A1. Planejamento das políticas públicas. Inadequações na definição dos indicadores utilizados para os programas e ações constantes das peças de planejamento orçamentário, assim como em suas metas físicas e respectivas unidades de medida, impossibilitando a exata compreensão das realizações pretendidas pela administração. A Lei Orçamentária Anual contemplou autorização para abertura de créditos suplementares em percentual considerado excessivo. Em matéria, foi objeto de recomendação do parecer das contas de 2009, TC 569-02609. A LDO contém dispositivo autorizando o Executivo a transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação sem autorização específica. A2. A Lei de Acesso à Informação e a Lei de Transparência Fiscal. A Prefeitura não criou o Serviço de Informação ao Cidadão. Artigo 9º da Lei 12.527 de 2011. Ausência de informações relativas a processos licitatórios e ações governamentais na página eletrônica do município. Artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 12.527 de 2011. A3. Do controle interno. O controle interno não produz relatórios periódicos quanto às suas funções institucionais em desatendimento aos artigos 31 e 74 da Constituição Federal. Resultado da execução orçamentária, alterações orçamentárias, transposições e transferências de dotações desprovidas de autorização por lei específica, caracterizando desrespeito às regras previstas no artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal. Déficit orçamentário de 4,69, o que fez aumentar em 49,09% o déficit financeiro de 2011. Isso apesar de o responsável ter sido alertado 4 vezes por esta Corte de Contas. B16, dívida ativa. Saldo final da dívida ativa não corresponde aos valores efetivamente pendentes de recebimento em decorrência da ausência de registro contábil de baixa das receitas de multas e juros da dívida ativa, gerando em um resultado patrimonial distorcido. B5.1. Encargos. O Poder Executivo Municipal não efetuou integralmente os recolhimentos ao INSS e ao EMPREV. B531. Gasto com combustível. Ausência do mecanismo de controle e gerenciamento dos gastos com combustíveis, caracterizando afronta aos princípios da transparência, da finalidade pública, da razoabilidade e da economicidade. B6. Tesouraria, almoxarifado e bens patrimoniais. Manutenção de contas correntes e movimentação em instituição privada em desacordo com o artigo 164, parágrafo 3º da Constituição. Conciliações bancárias de diversas contas com lançamentos datados de 2009, 2010, 2011 e 2012 sem as devidas regularizações ou justificativas. Conciliações bancárias de diversas contas com lançamentos genéricos em nome da Prefeitura Municipal de Viradouro e ou denominados débitos a regularizar sem apresentação de documentos contábeis ou informações referentes à destinação dos valores debitados. Cheques debitados em várias contas bancárias para o pagamento de fornecedores não registrados contabilmente. Saída de recursos financeiros da conta corrente 73049-1, FPM, no montante de R$ 277.680,81, sem a devida correspondência com documentos de despesas. Os débitos a regularizar foram transferidos da conta contábil disponibilidades para a conta contábil do ativo financeiro denominada custos e despesas pagos antecipadamente. B8. Ordem cronológica de pagamentos. Inobservância à ordem cronológica de pagamentos em afronta ao disposto no artigo 5º, caput
E parágrafo 3º da Lei número 8.666/93 e suas alterações. Essa matéria foi objeto de recomendações dos pareceres das contas de 2009 e 2010. TC 569-026-069 e TC 2967-026-10. C1.1, falhas de instrução. Aquisição de combustíveis no valor de R$ 915.430,24, sem a formalização do devido processo licitatório, em total descumprimento ao inciso 21º do artigo 37 da Constituição Federal de 88 e ao dispositivo dos artigos 2 e 3 da Lei 8666/93. Contratação de show artístico mediante processo de inexibilidade, sem observância aos requisitos necessários previstos pelo artigo 25, inciso 3 da Lei 866/93. Evidências de contratação de shows artísticos por valor superfaturado em desrespeito aos princípios da legalidade e economicidade dos gastos públicos. Contratação de serviços técnicos especializados mediante processo de inexibilidade sem observância aos requisitos necessários previstos pelo artigo 25, inciso 2 da Lei 866/93. A observação às determinações da Lei Federal número 8.666/93 e as súmulas deste tribunal na realização de ajustes foi objeto de recomendação deste egrégio Tribunal de Contas no parecer relativo às contas 2010, tratadas no processo TC 2967/02610. C2.3, execução contratual, pagamento de serviços e itens ainda não executados em obras de construção da piscina, alambrados e vestiários. D1, análise dos cumprimentos das exigências legais. O sítio da Prefeitura Municipal na internet não disponibiliza balanço do exercício, relatório de gestão fiscal, relatório resumo de execução orçamentária e os pareceres prévios do Tribunal de Contas. Essa matéria foi objeto de recomendação no parecer das contas 2010, TC 2967/02610. Ausência de encaminhamento das contas anuais ao Poder Executivo da União em desatendimento ao artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal. D5. Atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do Tribunal. Atendimento parcial às instruções deste egrégio Tribunal de Contas por conta da não entrega de aditamentos contratuais e entrega intempestiva de parte da documentação exigida pelo sistema UDESP. Desatendimento às recomendações deste egrégio Tribunal de Contas. E 2.2, despesas com publicidade e propaganda oficial. Empenhamento de despesas com publicidade a partir da data de 7 de 2012, em desatendimento ao artigo 73, inciso 6º, a linha B da Lei Eleitoral. Gastos com publicidade no exercício de 2012 superaram em R$ 820,78 a média despendida nos 3 últimos exercícios em desatendimento ao artigo 37, inciso 7º da Lei Federal. E3. Vedação da Lei número 4.320 de 1964, empenhos realizados no mês de dezembro de 2012, superiores a 1/12 da despesa fixada final, contrariando o artigo 59, parágrafo 1º da Lei número 4.320. Parecer. TC 2028/02612, Prefeitura Municipal de Viradouro, exercício 2012, Prefeito Paulo Camille Ghiseline. Ementa, município de Viradouro, contas do exercício 2012, aplicação total do ensino 30,94, investimento no magistério 74,91, total de despesas com Fundeb 100%, despesas com saúde 20,56, transferência à Câmara 3,35, gastos com pessoal 49,68, remuneração dos agentes políticos em ordem, encargos sociais, recolhimento parcial, precatórios em ordem, déficit da execução orçamentária 4,69 e déficit financeiro no valor de R$ 5.117.152,46. Cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal em ordem. Gastos com pessoal nos últimos 180 dias em ordem. Despesas com publicidade irregular. Parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura com recomendações. Vistos, relatados e discutidos os autos. A Egrégia Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 5 de agosto de 2014, pelo voto da conselheira Cristina de Castro Moraes, presidente e relatora, bem como dos conselheiros Renato Martins Costas e Dimas Eduardo Ramalho, na conformidade
das correspondentes notas taquígrafas, emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Viradouro, exercício de 2012, executando-se os atos porventura pendentes de apreciação por este tribunal. A margem do parecer determinou a expedição de ofício ao Executivo Municipal com recomendações consignadas no voto. Determinou também a atual gestão que proceda à abertura de procedimento administrativo tendente à correção imediata das situações expostas pela fiscalização junto ao item B6, tesouraria, almoxarifados e bens patrimoniais, consoantes pendências na conciliação bancária, lançamentos genéricos, cheques debitidos em várias contas bancárias, não registrados contabilmente e, em especial, a saída de recursos no montante de R$ 277.680,81, sem a correspondência com os documentos de despesa, bem como que implante imediato controle sobre a utilização de combustíveis. Determinou ainda o arquivamento dos expedientes TC 14.227.026.14 e TC 78.68.026.14. Antes, porém, procedendo-se à extração de peças, cópia do relatório de inspeção e do relatório e voto, com envio ao Ministério Público Estadual para as providências de sua alçada e a fiscalização deste tribunal que certifica-se das correções determinadas recomendadas ao referido voto. Fica autorizado vista e extração de cópias dos autos aos interessados no cartório da conselheira relatora, observadas as cautelas legais. Presente o Dr. Tiago Pinheiro Lima, digníssimo representante do Ministério Público de Contas. Publique-se, São Paulo, 27 de agosto de 2014, Cristina de Castro Moraes, presidente e relatora. Parecer. TC 2028/02612, Município Viradouro, Prefeito Paulo Camilo Ghiseline, exercício 2002, requerentes Paulo Camilo Ghiseline, ex-prefeito, em julgamento, reexame do parecer da Igreja Primeira Câmara em sessão de 5 de agosto de 2014, publicado no Diário Oficial do Estado de 30 de 8 de 14. Advogados Eliana Regina Botário Ribeiro, Jovenci Ribeiro, Gabriel Carvalhais Rossati e Jefferson Renosto Lopes. Acompanha TC 2028-12612 e expediente TC 7868-02614. Procuradores de Contas Renato Constante Sestari. Sustentação proferida em sessão de 19 de 11 de 14. Ementa. Pedido de reexame e recolhimento parcial dos encargos sociais devidos ao INSS e à Previdência Local. Déficit da execução orçamentária, déficit financeiro e indisponibilidade para o pagamento da dívida de curto prazo, celebração de contratos por inexigibilidade de licitação, preços acima dos praticados anteriormente pelo próprio contratado, pagamento dos serviços não realizados, conhecido e não provido, vistos, relatados e discutidos os autos. O Egrégio Tribunal Pleno, em sessão de 3 de dezembro de 2014, pelo voto da conselheira Cristiana de Castro Moraes, relatora, bem como dos conselheiros Antônio Roque Cittadini, Renato Martins Costa, Dimas Eduardo Ramalho e Sidney Stanislau Beraldo, e no substituto do conselheiro Josué Romero, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, preliminarmente conheceu o pedido de reexame quanto ao mérito diante dos elementos constantes nos autos e entendendo que as razões interpostas pelo recorrente não conduziram à reversão do juízo emitido, negou-lhe provimento, a fim de manter a decisão proferida pela primeira Câmara, afastando, no entanto, das máculas que motivaram a rejeição das contas, o excesso na realização de despesas com publicidade em ano eleitoral, bem como a falta de instauração de certames licitatórios pela aquisição de combustíveis, acrescendo recomendação para que se estabeleça um controle eficaz na utilização desse produto. Fica autorizada a vista e extração de cópias dos autos aos interessados no cartório da conselheira relatora, observadas as cautelas legais. Presente o Dr. Celso Augusto Matuc Feres Júnior, digníssimo representante do Ministério Público de Contas, publique-se São Paulo, 13 de janeiro de 2015. Edgar Camargo Rodrigues, presidente. Cristiana de Castro Moraes, relatora.
Como é que chama o relator lá que você falou hoje, Manuel? Jovaí Arantes, só um minutinho que o Jovaí Arantes está bebendo uma água aqui. Não parou ainda? Eu peguei. Está lendo ainda? Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Processo TC número 2028/026/12. Contas Municipais, exercício de 2012, responsável Paulo Camilo Ghiseline, ex-prefeito. Da análise dos termos da defesa preliminar, D. Se ter presente que a notificação do ex-prefeito teve por finalidade a apresentação da sua defesa preliminar, compreendendo as alegações prévias de seu interesse, a serem apreciadas no âmbito da Comissão de Orçamentos e Finanças. É certo que a defesa preliminar permite ao interessado a oportunidade de se manifestar sobre o juízo de admissibilidade do julgamento das contas no que tange à sua adequação em relação ao ordenamento das normas legais e regimentais. Primeiramente, a defesa arguiu que não foi feita a entrega ou a leitura do relatório de fiscalização de origem do Tribunal de Contas acostado às folhas 12 a 51 do TC 2028/026/12, ou mesmo o balanço anual acostado nos anexos 1 e 2 e 3 e no acessório 1, todos do TC 2028/026/12, como determina o artigo 292 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Sendo certo, porém, que tal alegação é totalmente infundada e descabida, uma vez que foram entregues todas as peças acima referidas a todos os vereadores, conforme consta nos autos, os recibos de entrega devidamente assinados, estando assim totalmente afastada a preliminar arguida pela defesa. As demais alegações contidas na defesa não servem para afastar as sérias situações destacadas pelo Tribunal de Contas que conduziram à emissão de parecer desfavorável sobre as contas em questão. Portanto, passamos a analisar os requerimentos da defesa. O relatório de fiscalização financeira do Tribunal de Contas apontou em sua conclusão nada menos do que 16 falhas que efetivamente motivaram os vícios das contas de 2012, dos quais 6 apontamentos mais graves motivaram a emissão do parecer desfavorável pelo Tribunal de Contas após o pedido de reexame apresentado pelo ex-prefeito. 2 desses apontamentos foram excluídos, reiterando o seu parecer desfavorável, com base nos 4 apontamentos a seguir citados. Primeiro, não recolhimento das contribuições previdenciárias no mês de dezembro de 2012, devidos ao INSS e à Previdência Local. 2. Déficit de execução orçamentária. 3. Déficit financeiro e a indisponibilidade para o pagamento da dívida de curto prazo. 4. Celebração de contratos por inexigibilidade, de licitação de forma irregular e por preços acima dos praticados anteriormente pelo próprio contratado, além do pagamento de R$ 31.581,25 para a construção de piscina e acréscimos que não foram formalmente liquidados. Sendo esses, portanto, os apontamentos mais graves apontados pelo TCE, que motivaram a emissão de seu parecer desfavorável à aprovação das contas do ano de 2012. B. Que o apontamento seja aberto prazo para apresentação de alegações finais para o responsável das contas do ano de 2012. C. Que seja intimado o ex-prefeito a apresentar seu rol de testemunhas para a designação de audiência para suas oitivas. D. Pelo indeferimento do pedido de contratação de perito contábil às custas desta Câmara de Vereadores, haja visto que os cálculos foram apresentados pelos técnicos do Tribunal de Contas, órgão totalmente capacitado e que atua com total lisura e imparcialidade nas suas manifestações e decisões. Porém, poderá ser facultado ao ex-prefeito a apresentação de perícia contábil contratado às suas expensas. É o nosso parecer que ficam submetidos à apreciação e decisão dos demais membros da Comissão de Orçamentos e Finanças. Câmara Municipal de Viradouro, 26 de novembro de 2015, Julimar Pelizari. Advocacia, Danilo Gibran Camilo, Paula Mendes Ghiseline.
Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Viradouro, senhor Ernei Antônio de Paula, e excelentíssimos senhores vereadores, relator e membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Procedimento administrativo, processo TCE, número 2028/02612, Contas Municipais 2012. Paulo Camille Guizilin, já qualificado nos autos do procedimento administrativo acima, vem respeitosamente à presença de vossas excelências, membros da comissão processante desta Câmara Municipal de Vereadores, através da sua advogada e bastante procuradora, apresentar suas alegações finais pelos motivos que passa a expor. Ao compulsar os autos do procedimento administrativo instaurado, resta claro que o Tribunal de Contas emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas quanto ao aspecto contábil por celebrar contratos que, ao seu entender, foram feitos de forma irregular, ou seja, apontou déficits encontrados em questões contábeis relativas à execução orçamentária e financeira, bem como elaboração e execução de contratos. Ressalta-se que, em nenhum momento, o Tribunal de Contas constatou que imputou ao ex-prefeito Paulo a prática de qualquer desonestidade, desvio, ilegalidade ou improbidade. Ainda cumpre deixar claro que, após a instrução do feito, o Tribunal Pleno do TCE acatou as justificativas apresentadas pelo ex-prefeito e afastou os apontamentos relativos às despesas com publicidades, folhas 457 do TC. E a aquisição de combustíveis não foram direta após 3 licitações terem sido desertas, folhas 458 do TC, e por conseguinte exarou o parecer desfavorável com base na reafirmação de 4 dos 6 apontamentos inicialmente feitos, a saber: primeiro, não recolhimento das contribuições providenciárias no mês de dezembro de 2012, devidas ao INSS e à Previdência Local. 2. Déficit de execução orçamentária. 3. Déficit financeiro e a indisponibilidade para o pagamento da dívida de curto prazo. 4. Celebração de contratos por inexigibilidade de licitação de forma irregular e por preços acima dos praticados anteriormente pelo próprio contratado, além do pagamento de R$ 31.581,25 para a construção de piscina e acréscimo que não foram formalmente liquidados. Cumpre registrar os pontos positivos elencados pela Corte de Contas, pois revelam que o ex-prefeito tratou com zelo a coisa pública e fez tudo quanto era possível para manter o equilíbrio financeiro e orçamentário, num processo progressivo em que aos poucos, ano a ano, de 2008 a 2012, melhorou sobremaneira a situação econômica e financeira das contas municipais. Tal fato é verdadeiro que pode ser conferido na própria tabela explanada na defesa do ex-prefeito. Também os pareceres emitidos pelo TCE, anexo TC 2028, mostraram evolução para melhor das contas públicas. Confira novamente os percentuais de aplicação nos principais setores da gestão pública. Registre-se também que o ex-prefeito, em 2012, apresentou um déficit bem menor que aquele registrado no final de 2008, quando assumiu o executivo. Em 2008, o déficit era de 11,4%, cerca de R$ 3.119.095,93, o qual passou para 3,43% em 2009, transmudou-se para superávit de 2,82% em 2010, retornando para o déficit de 6,31% em 2011, reduzindo em 4,69% em 2012, conforme apontado por este próprio TCE nos autos dos TCs, número 29/86/02605, 3438-02606, 2575-02607, 2104-02808, 569-02609, 2967-02610 e 1439-02611, todos disponíveis no site desta Corte de Contas. Como se vê, excelências, os números refletem os esforços do ex-prefeito para equacionar os problemas, ou seja, sua probidade no trato da coisa pública e todo esforço empreendido no controle das finanças, aspecto que desde já requeremos sejam considerados por esta Comissão de Finanças na formação do juízo de convicção. Por seguinte, cumpre destacar que na fase de instrução na qual foi colhido o depoimento das testemunhas arroladas, as mesmas confirmaram que em relação ao ano de 2012, diante da diminuição inesperada da receita por parte do governo federal e estadual, foram feitos cortes de despesas, porém, mesmo diante desse procedimento, ainda o município apresentou déficit financeiro. Restou claro que as despesas de caráter continuado, como a saúde e a educação, permaneceram, não sendo possível diminuir, cortar ainda mais tal despesas.
Contudo, cumpre observar, conforme metas fixadas no PPA, LDO e LOA, não deixaram de ser executadas, ou seja, foram cumpridas. Ainda restou evidente que, em 2012, como nos demais anos administrados pelo ex-prefeito, eram feitas reuniões com o Departamento Contábil, Jurídico, Compras, dentre outros, para serem discutidos o alcance de metas, redução de despesas e manutenção do equilíbrio. Tais reuniões foram confirmadas pelas testemunhas, restando apenas impugnado o fato da contadora Eliana Galão não afirmar que participava das mesmas, pois a sua participação era certa, tanto é que tal fato foi claramente confirmado pelas demais testemunhas ouvidas e que participavam das reuniões juntamente com a contadora. Ressalta-se também que em 2012 não foram criadas mais e novas despesas em relação ao ano de 2011. As despesas foram as mesmas, entretanto, houve correção de um ano para o outro e por isso a diferença apresentada no orçamento. Observa-se que, com relação ao pagamento dos encargos sociais ligados ao Emprev, o procedimento adotado fora o mesmo que era adotado anteriormente. A contadora afirmou tal procedimento e confirmou que era lançado no mês de dezembro, porém o pagamento do valor era repassado no mês seguinte, ou seja, janeiro. Em relação à contratação direta de combustíveis, restou claro, através das provas testemunhais, que foram várias as tentativas de licitação, porém, diante da falta de comparecimento de fornecedores e diante da emergência que havia, pois a frota municipal não podia parar, a administração contratou diretamente, utilizado como base os preços das normas da ANP. Já a contratação de show, como devidamente exposto na defesa, tal procedimento foi objeto de ação civil pública e a mesma foi julgada parcialmente procedente, confirmado ao final que não houve superfaturamento na contratação do show artístico, assim não cabe novo julgamento sobre isso, ainda mais que o Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o caso. Portanto, não há dúvidas que as testemunhas e o próprio ex-prefeito, em seu depoimento pessoal, deixaram claro que, diante do corte da receita prevista para aquele ano de 2012, de forma inesperada, diante da falta de interessados em participar da licitação para a entrega de combustível, bem como diante da contadora afirmar que o procedimento de caixa em relação ao pagamento dos encargos sociais era o correto, a administração municipal tentou primeiramente reorganizar as despesas daquele ano, porém, nas áreas da saúde e educação, principalmente, não teve como diminuir de forma a não levar o déficit orçamentário financeiro apresentados. Em relação aos combustíveis, pagamentos dos encargos sociais e demais contratações feitas foram procedidas da melhor forma e da maneira legal, não restando caracterizado nenhum desvio de verba ou ato de improbidade do ex-prefeito. Nota-se que foram tomadas todas as medidas possíveis e, mesmo havendo a diminuição na arrecadação, a administração cumpriu com as metas para aquele ano, sendo certo que as irregularidades contábeis apontadas pelo Tribunal de Contas residem no campo das formalidades e afiguram-se incapazes de exercer reflexo negativo no mérito de toda a gestão pública, pautada que foi na correta e honesta aplicação do dinheiro público, procurando socorrer e atender os anseios da população. Tanto é verdade que o Tribunal de Contas, em momento algum, indicou qualquer desonestidade cometida pelo ex-prefeito, e não poderia ser diferente, pois, a despeito das falhas contábeis, o certo é que o ex-prefeito agiu com dignidade e honestidade enquanto chefe do executivo local. Agiu com base na lei orçamentária aprovada pelo Legislativo. Já com relação às eventuais falhas nas contratações, o ex-prefeito seguia as orientações da sua comissão financeira, contadora e de sua assessoria jurídica. Portanto, diante do exposto, reitera a defesa prévia apresentada e requer que o presente procedimento administrativo seja concluído por esta comissão, aceitando os argumentos lançados nesta defesa, de modo a afastar o parecer prévio do Tribunal de Contas para outro emitir em seu lugar, julgando aprovadas as contas municipais de 2011. Nesses termos, pede a guarda e deferimento, Viradouro, 4 de fevereiro de 2016, Paula Mendes Ghiseline, OAB SP 262734. Mais um aqui. O João Barcim. Oi? No volume 1. Eu vou para as folhas 823 agora, vereador. Folhas 823.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Processo TC número 2028/02612. Contas Municipais, exercício de 2012. Responsável, Paulo Camille Ghiseline, ex-prefeito. Relatório. As contas anuais do exercício de 2012 da Prefeitura Municipal de Vereador, apresentadas pelo ex-prefeito Paulo Camille Ghiseline, foram fiscalizadas em loco pela Unidade Regional de Ribeirão Preto do Tribunal de Contas deste Estado, o R6, cujo relatório passou a constituir o processo TC 2028/02612, que tramitou pela referida Corte de Contas, resultando num parecer contrário do TCE à aprovação das contas referidas. Os órgãos técnicos internos do Tribunal de Contas manifestaram-se pela emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas. Por decisão da primeira Câmara, datada de 5 de agosto de 2014, foi emitido o parecer prévio desfavorável à aprovação das contas municipais do exercício em questão. Nesse sentido, então, concluiu o parecer prévio datado de 27 de agosto de 2014 e publicado no Diário Oficial de 30 de agosto de 2014, subscritos pelos eminentes conselheiros Cristina de Castro Moraes, presidente e relatora, Renato Martins Costa e Dimas Eduardo Ramalho. Foi exercido pelo ex-prefeito, em sua plenitude, o direito ao contraditório e ampla defesa, inclusive através de pedido de reexame, pleiteando reforma do parecer prévio. Os órgãos internos mantiveram seu posicionamento contrário ao inconformismo do interessado, tendo o Tribunal Pleno, em sessão datada de 3 de dezembro de 2014, negado o provimento ao pedido de reexame, cuja decisão foi publicada no Diário Oficial de 20 de janeiro de 2015. Assim, formalizados os autos do TC 2028/026 de 2012, deram entrada nesta Câmara Municipal para a instrução das contas de 2012 da Prefeitura, de responsabilidade do ex-prefeito Paulo Camille Ghiseline, instado a se manifestar sobre o mencionado relatório, bem como as decisões dele emanadas, proferidas pelo TCE estadual, tanto no âmbito do julgamento das contas propriamente ditas, quanto no que se refere ao pedido de reexame apresentado pelo interessado, tendo sido ambos refutados por aquela corte e remetido ao referido processo a esta Casa de Leis. O ex-prefeito Paulo Camille Ghiseline foi notificado em 19 de agosto de 2015, ao acompanhar todos os atos de tramitação do julgamento a ser proferido por esta Câmara de Vereadores e apresentar sua defesa preliminar, arguindo o que fosse de seu interesse. Tendo em vista tais circunstâncias fáticas, em 24 de agosto, protocolizado sob o número 370/15, fora juntado nos autos o requerimento subscrito pela doutora Paula Mendes Ghiseline, juntando procuração para representar o ex-prefeito e no sentido de que lhe fosse deferida a carga de todo o processado, a fim de que, com a pretendida vista dos autos, pudesse elaborar sua defesa preliminar o que lhe foi deferido. Também na data de 24 de agosto de 2016, protocolizado sob o número 371/15, requerimento subscrito pela doutora Paula Mendes Ghiseline, pedido de dilação de prazo, o que também foi deferido. Desta forma, sob o número 415/15, em 18 de setembro, fora protocolizada a referida defesa preliminar. Foram ouvidas as testemunhas Eliana Regina Botaro Ribeiro, Ângelo Cusinato Neto, Maria Elvira Cotrim, Angélica Lopes Trevisan Sabino de Melo, Ana Paula Costanari Pereira e Eliane de Cássia Cardoso da Silveira. O ex-prefeito Paulo Camille Ghiseline prestou depoimento pessoal. Foi deferido ao responsável das contas municipais de 2012 a apresentação de laudo pericial contábil. No entanto, decorrido o prazo, tal laudo não foi apresentado pelo ex-prefeito. O ex-prefeito foi notificado a apresentar suas alegações finais, sendo apresentada no dia 4 de fevereiro de 2006, sobre o número 020/2016. No que tange ao procedimento regimental, foram cumpridas as formalidades de praxe, com a notificação do ex-prefeito pela presidência da Câmara quanto ao recebimento do processo TC 2028/02612, bem como de todos os demais atos. É o relatório do necessário. Parecer. Trata-se de procedimento legislativo administrativo instaurado nesta Casa de Leis em obediência à norma constante do artigo 31 da Constituição da República, cujo objetivo é o julgamento das contas anuais do município de Viradouro referente ao exercício de 2012, cujo parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nos autos do TC 2028/02612 foi desfavorável à aprovação conforme o julgamento proferido pela primeira Câmara em sessão de 27 de agosto de 2014, ratificado em novo julgamento ocorrido em sede de reexame em 20 de janeiro de 2015, conforme documentos anexos nos autos.
Restou decidido pelo Tribunal de Contas, após análise de justificativas, bem como pedido de reexame apresentado pelo ex-prefeito, a manutenção de parecer desfavorável à aprovação das contas municipais referentes ao mencionado exercício. Pelo relatório da auditoria fiscal, foram apontadas diversas falhas abaixo transcritas, as quais serviram de embasamento para a emissão do retromencionado parecer desfavorável, podendo-se destacar, dentre elas, 6 apontamentos mais graves que motivaram a emissão do parecer desfavorável pelo TCE, e após o pedido de reexame apresentado pelo ex-prefeito, 2 desses apontamentos foram excluídos, reiterando o seu parecer desfavorável com base nos 4 apontamentos a seguir citados. Primeiro, não recolhimento das contribuições previdenciárias do mês de dezembro de 2012 devidas ao INSS e à Previdência Local. 2. Déficit da execução orçamentária. 3. Déficit financeiro e a indisponibilidade para o pagamento da dívida de curto prazo. 4. Celebração de contratos por inexigibilidade de licitação de forma irregular e por preços acima dos praticados anteriormente pelo próprio contratado, além de pagamento de R$ 31.581,25 para a construção de piscina e acréscimos que não foram formalmente liquidados. Sendo esses, portanto, os apontamentos mais graves apontados pelo TCE e que motivaram a emissão de seu parecer desfavorável à aprovação das contas do ano de 2012. Inadequações na definição dos indicadores utilizados para os programas e ações constantes das peças de planejamento orçamentário, assim como em suas metas físicas e respectivas unidades de medida, impossibilitando a exata compreensão das realizações pretendidas pela administração. A Lei Orçamentária Anual contemplou autorização para a abertura de créditos suplementares em percentual considerado excessivos. Essa matéria foi objeto de recomendação do parecer das contas de 2009, TC 56902609. A LDO contém dispositivos autorizando o Executivo a transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação sem autorização específica. A Prefeitura não criou o Serviço de Informação ao Cidadão, artigo 9º da Lei 12.527 de 2011. A ausência das informações relativas aos processos licitatórios e ações governamentais na página eletrônica do município, artigo 8, parágrafo 1º da Lei 12.527 de 2011. Controle interno não produz relatórios periódicos quanto às suas funções institucionais em desatendimento aos artigos 31 e 74 da Constituição Federal. Alterações orçamentárias, transposições e transferências de dotações desprovidas de autorização por lei específica, caracterizando desrespeito às regras previstas no artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal. Déficit orçamentário de 4,69, o que faz aumentar em 49,09 o déficit financeiro de 2011. Isso apesar de o responsável ter sido alertado por 4 vezes por esta Corte de Contas. Saldo final da dívida ativa não corresponde aos valores efetivamente pendentes de recebimento em decorrência da ausência de registro contábil de baixa das receitas de multas e juros da dívida ativa, gerando um resultado patrimonial distorcido. O Poder Executivo Municipal não efetuou integralmente os recolhimentos ao INSS e ao Emprev. Ausências de mecanismos de controle e gerenciamento dos gastos com combustíveis, caracterizando a afronta aos princípios da transparência, da finalidade pública, da razoabilidade e da economicidade. Manutenção das contas correntes, movimento em instituições privadas, em desacordo com o artigo 164, parágrafo 3º da Constituição. Conciliações bancárias de diversas contas com lançamentos datados de 2009, 2010, 2011 e 2012, sem as devidas regularizações ou justificativas. Conciliações bancárias de diversas contas com lançamentos genéricos em nome da Prefeitura Municipal de Virador e ou denominados débitos a regularizar, sem a apresentação de documentos contábeis ou informações referentes à destinação dos valores debitados. Cheques debitados em várias contas bancárias para o pagamento de fornecedores não registrados contabilmente. Saída de recursos financeiros da conta corrente 730491, FPM, no montante de R$ 277.680,81, sem a devida correspondência com o documento de despesa. Os débitos a regularizar foram transferidos da conta contábil, disponibilidades para a conta contábil do ativo financeiro, denominada custos e despesas pagos antecipadamente. Em observância à ordem cronológica de pagamentos, em afronta ao disposto no artigo 5º caput e parágrafo 3º da Lei 866/93 e suas alterações. Essa matéria foi objeto de recomendação nos pareceres das contas de 2009
e 2010, TC 569-02609 e TC 2967-02610. Aquisição de combustíveis no valor de R$ 915.430,24, sem a formalização do devido processo licitatório em total descumprimento ao inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal de 88 e ao disposto nos artigos 2 e 3 da Lei 8666/93. Contratação de shows artísticos mediante processo de inexigibilidade, sem observância aos requisitos necessários previstos pelo artigo 25, inciso 3 da Lei 8666/93. Evidências de contratação de show artístico por valor superfaturado em desrespeito aos princípios da legalidade, da legitimidade e economicidade do gasto público. Contratação de serviços técnicos especializados mediante o processo de inexigibilidade, sem observância aos requisitos necessários previstos pelo artigo 25, inciso 2 da Lei 8.666/93. A observação às determinações da Lei Federal na 866/93 e às súmulas deste Tribunal na realização de ajustes foi objeto de recomendação do Egrégio Tribunal de Contas no parecer relativo às contas de 2010, tratadas no processo TC 2967-02610. Pagamento de serviços e itens ainda não executados em obra de construção da piscina, alambrados e vestiário. O sítio da Prefeitura Municipal na internet não disponibiliza balanço do exercício, relatório da gestão fiscal, relatório resumido da execução orçamentária e os pareceres prévios do Tribunal de Contas. Essa matéria foi objeto de recomendação no parecer das contas de 2010, TC 2967-026/10. Ausência de encaminhamento das contas anuais ao Poder Executivo da União em desatendimento ao artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Atendimento parcial às instruções do Egrégio Tribunal de Contas por conta da não entrega de aditamentos contratuais e entrega intempestiva de parte da documentação exigida pelo sistema UDESP. Desatendimento às recomendações do Egrégio Tribunal de Contas. Empenhamento de despesas com publicidade a partir da data de 7 de 2012, em desatendimento ao artigo 73, inciso 6º, a linha B da Lei Eleitoral. Gastos com publicidade no exercício de 2012 superaram em R$ 820,78 a média despendida nos 3 últimos exercícios, em desatendimento ao artigo 73, inciso 7º, da Lei Eleitoral. Empenhos realizados no mês de dezembro de 2012 superiores a 1/10 da despesa fixada final, contraindo o artigo 59, parágrafo 1º da Lei número 4.320/64. Falhas de maior gravidade. Não recolhimento das contribuições previdenciárias. A administração deixou de cumprir a obrigação imposta pela lei tributária e em prejuízo ao sistema local e nacional de arrecadação de recursos tendentes à Seguridade Social. Conforme bem fundamentado na decisão do Egrégio Tribunal de Contas, muito embora a data aprazada para o pagamento do encargo possa ter recaído após o término do mandato, janeiro de 2013, mas já nos primeiros dias do exercício seguinte, o fato é que não havia recursos financeiros suficientes para quitar o dito débito, ou seja, não houve preocupação do gestor em deixar reservado montante suficiente ao pagamento dos encargos sociais referentes ao período de sua administração, uma vez que a operação de quitação somente veio a ser firmada em março de 2013. Ou seja, com recursos financeiros recebidos do outro exercício orçamentário. Ademais dos resultados orçamentários, déficit de R$ 4,69.684.855,74 e financeiro déficit de R$ 5.117.152,46, assim como a anotação de falta de liquidez para honrar os compromissos de curto prazo ao término do exercício, bem indicam que não havia saldo financeiro para a quitação do encargo legal, posto que não foram reservados recursos para tal destinação. A Lei de Responsabilidade Fiscal pretende o equilíbrio entre receitas e despesas por meio de uma gestão transparente e planejada, bem como a diminuição do estoque da dívida constituída e aqui, ao contrário, valores com destinação orçamentária específica deixaram de ser utilizados nessa função, possibilitando sua alocação a outras despesas de natureza diversa. Bem, por isso a lei fiscal é muito clara ao indicar que, diante de eventual dificuldade de caixa, o ente deve se valer do contingenciamento de despesas pela limitação de empenhos e desembolso financeiro na forma estabelecida
junto à sua LDO. Ou seja, a lei fiscal não atribui liberdade ao administrador para cortar despesas discricionariamente, menos ainda aquelas de natureza legal. Déficit de execução orçamentária e déficit financeiro. Conforme constatado pelos técnicos do Tribunal de Contas, verificou-se o descontrole das contas públicas da Prefeitura, pois o déficit da execução orçamentária provém da superestimativa da receita em razão da previsão superar a efetiva arrecadação. Como já exposto na decisão do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, o município obteve um excesso de arrecadação de 11,68%, ou R$ 3.671.774,46, acima do previsto inicial. Aliás, o crescimento da receita corrente líquida foi de 13,49% em relação ao exercício anterior, sendo certo, porém, que a origem procedeu suplementação orçamentária por meio da abertura de créditos adicionais e ou transposições, remanejamentos e transferências no montante de R$ 11.877.771,53, o que correspondeu a 31,62% das despesas inicialmente previstas. Ou seja, houve elevação acentuada no valor da despesa autorizada, e de tal sorte, a realização das despesas foi superior à realização das receitas, gerando um resultado da execução orçamentária deficitário em 4,69%, R$ 1.684.855,74. Destarte, ficou claro que o desequilíbrio orçamentário no período não foi resultante da queda da receita ou mesmo de qualquer interferência externa ou exógena às ações da administração. Ao contrário, o déficit da execução orçamentária foi resultante da falta de adequado planejamento. Ademais, a administração já vinha de um déficit de execução do exercício anterior de 6,31%, que também havia ocorrido em 2009, 3,43%, em 2011, déficit de 6,31%, 2010, superávit de 2,32%, 2009, déficit de 3,43%. Assim, não se presta alegação defensiva no sentido de que parte do déficit era constituído de dívida não liquidada, tendo em vista que, uma vez contabilizada e inexistindo informações e comprovações acerca de sua anulação, não há como apartá-la da formação do passivo orçamentário e financeiro da municipalidade. Nesse mesmo sentido, também não socorre à defesa a alegação de que a aplicação a maior nos setores da saúde e educação tivessem o córdão de relevar o descumprimento de outro indicador considerado crucial para a aprovação das contas, que é o equilíbrio orçamentário, cuja falta por si só já enseja motivo para a rejeição das contas municipais. Isso porque, conforme restou esclarecido na decisão que negou o provimento ao pedido de reexame, o alegado aporte de recursos em tais setores específicos possuem vinculação própria na arrecadação da receita e transferência de impostos. Centrando na questão da execução orçamentária, o resultado deficitário obtido ampliou o saldo financeiro negativo que já vinha do exercício anterior, agora fixando um déficit de R$ 5.117.152,46. Esse resultado representou um aumento de 46,70% sobre o déficit então existente, e bem por isso superou a um mês de arrecadação da receita de corrente líquida R$ 36.683.410,04, indicando ser bastante expressivo. A evidência, não havia saldo financeiro suficiente à cobertura da dívida de curto prazo. Tudo isso reitera-se, conforme fora muito bem observado pelo Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, demonstrou descumprimento ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como caracterização de dolo do administrador, pois, repita-se, foi alertado nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, inciso 1, concomitante com o artigo 9º, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, do descontrole das contas públicas sem qualquer alteração ou indicação de mudança de comportamento para saneamento do equilíbrio financeiro. Dessa forma, restando evidente o descumprimento do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, por si só já constitui motivo bastante para a desaprovação das contas em exame. Celebração de contratos por inexigibilidade de licitação.
Finalmente consta a contratação de show artístico por inexibilidade no valor de R$ 79.200, conquanto além das falhas de formalização, a exemplo das justificativas de preço e falta de representação exclusiva do artista contratado, houve atividade semelhante contratada na cidade de Olímpia pelo valor de R$ 17.860. Sobre o tema, o próprio responsável pelas contas em exame trouxe notícias de que o ajuste foi objeto de discussão judicial nos autos do processo número 0018-75-51-2013.8.26.0660, número de ordem 1178/13, em sede de ação civil pública, tendo sido proferida referida sentença, em primeiro grau, julgando a lide parcialmente procedente, porque não restou comprovado que a contratação se deu de forma direta ou com um empresário exclusivo. Também soma-se ao setor de licitações e contratos a indicação de que foram pagos pela aquisição de bens e serviços no montante de R$ 31.581,25 por conta da construção de piscinas e acréscimos que não foram devidamente liquidados. Portanto, quanto as despesas apresentadas pelo ex-prefeito, seja no âmbito do processo que julgou as contas, seja em seu pedido de reexame e ainda no âmbito do presente procedimento, através da apresentação de sua defesa preliminar e de suas alegações finais, é fato que todos os mesmos argumentos são repisados, os quais, por absoluta ausência de sustentação, foram lá integralmente refutados e aqui, da mesma forma, deverão sê-lo em razão do idêntico motivo. Isso porque, embora não negue os déficits, o que não seria mesmo possível, pois os números foram comprovados à exaustão pelos técnicos do TCE e apenas discorde de um dos percentuais a fim de pretender se esquivar das responsabilidades que lhes são inerentes. Diante dos fatos, insistente e simplesmente afirma não ter havido consequências gravosas, prejudiciais ao município, desprezando o grandioso endividamento que causou ao ente, o que indiscutivelmente ocasionou retrocessos ao bem comum viradorense. Da análise dos termos das alegações finais, afirma a defesa do ex-prefeito que o Tribunal de Contas em momento algum relatou, constatou ou imputou ao ex-prefeito Paulo a prática de qualquer desonestidade, desvio, ilegalidade ou improbidade, quando a bem da verdade, em diversos trechos das análises feitas pelo referido órgão, constam sim afirmações no sentido de que durante a gestão do exercício em apreço ocorreram contrariedades aos diversos dispositivos legais. Ainda na sua defesa, tece afirmações totalmente desconexas com a realidade apresentada pelo órgão fiscalizador, ao pretensiosamente dizer que o ex-prefeito tratou com zelo a coisa pública e fez tudo quanto era possível para manter o equilíbrio financeiro e orçamentário num processo progressivo em que aos poucos, ano a ano, de 2008 a 2012, melhoraram sobremaneira a situação econômica e financeira das contas municipais. Ora, tais assertivas, repita-se, vão em absoluto desencontro com as constatações feitas pela Corte de Contas. Assim, essas alegações são frágeis e insuficientes para reverter o quadro encontrado pela fiscalização. A ilustre defesa, além de afirmações que em nada guarda semelhança aos estudos realizados diante dos resultados apresentados pela gestão do exercício em apreço, insiste em comparar o déficit orçamentário com aquele ocorrido no exercício de 2008, no importe de 11,4%, quando as contas também foram reprovadas. Pretende fazer crer, portanto, que como o índice agora apontado seja menor, que necessariamente deveria ter sido relevado perante aquela Corte de Contas. Mas o que douta a defesa parece não entender é que a obrigação do ex-prefeito era necessariamente a de reverter a referida situação adivinha daquele exercício mais longínquo, mas não, ainda que tendo logrado 4 déficits orçamentários em 5 anos, pretende ser eximido de tal responsabilidade, agindo como se a sua conduta não fosse gravamente lesiva aos cofres municipais. Cumpre reiterar, portanto, que as defesas do ex-prefeito, tanto na fase de instrução dos autos perante o tribunal como na fase recursal do pedido de reexame, foram rechaçadas pelos órgãos técnicos preopinantes ATJ, pelo senhor assessor procurador-chefe
pelo Ministério Público de Contas, pela CDG e pela conselheira relatora, cujo voto foi acolhido, transformando-se em parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. A documentação integral que constitui o presente procedimento, seja os balanços, quadros e levantamentos que instruem os autos do TC número 2802612, foram devidamente conferidos por este relator, e a análise dos documentos com atenção permitem dimensionar a gravidade da conduta do ex-prefeito. Os dados contábeis já explanados acima explicam por si só e facilitam a compreensão dos nobres colegas. Ademais, o ex-prefeito, em sua defesa, neste autos, apenas repete as alegações que apresentou perante o Tribunal de Contas, que manteve o parecer pela desaprovação das contas, razão pela qual remanesce caracterizada a infração às normas legais já citadas. Assim, tem-se que os argumentos lançados na defesa não afastam a ilegalidade cometida pelo ex-prefeito. Conclusão. A comissão coube apreciar os autos instruídos pelo Tribunal de Contas deste relatório inicial, até o parecer prévio final, compreendendo as manifestações de defesa do ex-prefeito e dos órgãos técnicos opinantes. O ex-prefeito exerceu seu direito de defesa, apresentadas as suas alegações, prestando depoimento pessoal e sendo ouvido testemunhas ao lado pela defesa. Não obstante, as alegações, documentos e testemunhos ouvidos não foram capazes de promover qualquer alteração nos desfavoráveis números levantados pela Corte de Contas. A oitiva de testemunhas de nada serviram para impugnar os desfavoráveis números levantados pelos técnicos do TCE, posto que as irregularidades que culminaram com a emissão do parecer desfavorável não envolvem fatos, mas dados contábeis. A apurada análise dos pareceres do Tribunal de Contas e os ataques da defesa àquelas demonstra inexistir qualquer motivo para não se acatar o parecer do TCE São Paulo. O próprio ex-prefeito, em sua defesa, embora conteste os apontamentos dados contábeis, o faz tão somente com base em frágeis alegações, o que faz crer que não fixa suas teses de defesa sobre números que efetivamente poderiam ter o condom de infirmar aqueles outrora levantados, os quais, por sinal, já foram objeto de refutação por 2 vezes pelo Tribunal de Contas. Assim sendo, temos que as alegações da defesa são frágeis e insuficientes para reverter o parecer desfavorável emitido pelo TCE. A defesa do ex-prefeito invocou ainda julgados anteriores do TCE, onde contas receberam pareceres favoráveis, mesmo com um déficit financeiro maior do que o apurado nas contas ora em questão, como decisão proferida nos autos do TC 2527-02607 da Municipalidade de Salesópolis. Invocou ainda o julgado do TC 2014-02608 das contas do exercício de 2008 de vereador, afirmou ainda que o déficit apurado foi decorrente de investimentos do ensino e saúde. Porém, conforme reiteradamente afirmado pelos técnicos do TCE, tais alegações justificativas e documentos juntados nos autos não afastam as falhas apontadas. Conforme exaustivamente exposto pelos técnicos do TCE, a administração deveria reverter a situação adivinha do citado exercício de 2008, no entanto, logrou 4 déficits orçamentários em 5 anos, culminando com o déficit orçamentário ora em questão. Ademais, a aplicação a maior dos setores da saúde e educação não implica no descumprimento do equilíbrio orçamentário. Outro sim, nenhuma razão existe para que seja alterado o parecer do TCE em razão de outros julgados do TCE invocados pela defesa do ex-prefeito, uma vez que, conforme já bem salientado pelo TCE, cada conta possui suas especificidades e nuances que, aliados ao universo processual e à discricionariedade do julgador, são decididas de determinada forma, conforme os elementos de convicção, sendo certo que nas contas em questão, além dos diversos alertas emitidos pelo TCE, que não foram atendidos, o relatório de fiscalização financeira do Tribunal de Contas apontou, em sua conclusão, várias falhas que efetivamente motivaram os vícios das contas de 2012, as quais apontamos novamente abaixo. 1. Planejamento das políticas públicas, inadequações na definição dos indicadores utilizados para os programas e ações constantes das peças de planejamento orçamentário, assim como em suas metas físicas e respectivas unidades de medida, impossibilitando a exata compreensão das realizações pretendidas pela administração. Lei Orçamentária Anual contemplou autorização
para a abertura de créditos suplementares em percentual, considerando excessivo essa matéria de objeto de recomendação no parecer de conta 2009, TC 569-02609. A LDO contém dispositivos autorizados ao Executivo a transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação, sem autorização específica, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Gabinete da Conselheira Cristiane de Castro Moraes. 2. A Lei de Acesso à Informação e a Lei de Transparência Fiscal. A Prefeitura não criou o Serviço de Informação ao Cidadão, artigo 9º da Lei 12.527 de 2011, ausência de informações relativas aos processos licitatórios e ações governamentais, na página eletrônica do município, artigo 8, parágrafo 1º da Lei 12.527. Olha, eu queria pedir aqui aos nobres colegas que esses apontamentos aqui eu li lá no início. São repetitivos aqui, nós... Então tá. Exatamente, nós estamos repetindo os mesmos apontamentos no início do parecer exarido pelo Tribunal de Contas. Bom, então indo para as considerações, diz o seguinte: portanto, conforme já ampla e fartamente demonstrada a afronta do quanto apurado pela fiscalização com os argumentos de defesa do ex-prefeito e nenhuma análise profunda de ambas, insta a reconhecer que essas últimas não merecem acolhimento ante os diversos motivos exaustivamente explanados. Isso porque verifica-se que diversas falhas foram falhas que culminaram com a emissão de parecer desfavorável, sendo que, dentre elas, algumas foram objeto até mesmo de enfrentamento pelo Tribunal Pleno, e destaca-se que das demais por conta dos limites de postulação traçados no pedido de reexame. Não obstante, desrespeito de tais falhas terem respaldado a emissão de parecer desfavorável pelo Tribunal de Contas, este relator fundamenta este parecer nas graves infrações à exaustão retromencionadas, considerando, portanto, que os balanços da prestação de contas de 2012 de responsabilidade do ex-prefeito, único ordenador de despesas à época, prevalecendo como documentos válidos e eficazes, e considerando que as manifestações técnicas do Tribunal de Contas concluem pela infringência das diversas normas legais retrocitadas, o parecer é pela procedência daquele expedido previamente pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando as irregularidades apontadas e, consequentemente, pela desaprovação das contas da Prefeitura de 2012 apresentadas pelo ex-prefeito Paulo Camilo Ghisilini. Nos termos do artigo 293 do Regimento Interno, ora apresentamos o projeto de decreto legislativo dispondo sobre o acolhimento do parecer prévio do Tribunal de Contas e pela desaprovação das contas de 2012 da Prefeitura Municipal de Viradouro. É o nosso parecer e voto que ficam submetidos à decisão dos demais membros da Egrégia Comissão de Finanças e Orçamento. Câmara Municipal de Viradouro, 22 de fevereiro de 2016, Julimar Pelizari. Agora eu tenho que ler o decreto, né? Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 1 de 2016 e sua justificativa. Projeto de decreto legislativo número 001/2016 dispõe sobre a rejeição das contas municipais de 2012 da Prefeitura Municipal de Viradouro, apresentadas pelo ex-prefeito Paulo Camilo Ghisilini, e da outras providências. Eu, Fabiana Lourenço da Silva, presidente da Câmara Municipal de Viradouro, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte: decreto legislativo, artigo 1º. Ficam rejeitadas as contas municipais da Prefeitura Municipal de Viradouro, apresentadas pelo ex-prefeito Paulo Camilo Ghisilini, de que se trata o processo TC 2028/02612 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 2º. Fica mantido e aprovado o parecer prévio da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exarado nos autos do TC 2028/02612. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 22 de março de 2016. Presidente Ernei Antônio de Paula, membro Julimar Pelizari, membro José Gibran.
Justificativa. As contas anuais do exercício de 2012 da Prefeitura Municipal de Viradouro, apresentadas pelo ex-prefeito Paulo Camilo Ghiseline, foram fiscalizadas em loco pela Unidade Regional de Ribeirão Preto do Tribunal de Contas deste Estado de São Paulo, cujo relatório passou a constituir o processo TC 2028-02612, que tramitou pela referida Corte de Contas, resultando num parecer contrário do Tribunal de Contas à aprovação das referidas contas. Os órgãos técnicos internos do Tribunal de Contas manifestaram-se pela emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas. Por decisão da primeira Câmara, datada de 5 de agosto de 2014, foi emitido parecer prévio desfavorável à aprovação das contas municipais do exercício em questão. Nesse sentido, então, conclui o parecer prévio datado de 27 de agosto de 2014 e publicado no Diário Oficial de 30 de agosto de 2014, subscrito pelos eminentes conselheiros Cristina de Castro Moraes, presidente e relatora, Renato Martins Costa e Dimas Eduardo Ramalho. Foi exercida pelo ex-prefeito em sua plenitude o direito ao contraditório e ampla defesa, inclusive através de pedido de reexame, pleiteando reforma de parecer prévio. Os órgãos internos mantiveram seu posicionamento contrário a inconformismos do interessado, tendo o Tribunal Pleno, em sessão datada de 3 de dezembro de 2014, negado provimento ao pedido de reexame, cuja decisão foi publicada no Diário Oficial de 20 de janeiro de 2015. Assim formalizados os autos do TC 2028-02612, deram entrada nesta Câmara Municipal para a instrução das contas de 2012 da Prefeitura de responsabilidade do ex-prefeito Paulo Camilo Ghiseline. Restou decidido pelo Tribunal de Contas, após análise justificativa, bem como pedido de reexame apresentados pelo ex-prefeito, a manutenção de parecer desfavorável à aprovação das contas municipais referentes ao mencionado exercício. Pelo relatório da auditora fiscal, foram apontadas diversas falhas, as quais serviram de embasamento para a emissão de retro-mencionado parecer desfavorável, podendo-se destacar, dentre elas, 6 apontamentos mais graves que motivaram a emissão do parecer desfavorável pelo TCE, e após o pedido de reexame apresentado pelo ex-prefeito, 2 desses apontamentos foram excluídos. Reiterando o seu parecer desfavorável, com base nos 4 apontamentos a seguir citados. Primeiro, não recolhimento das contribuições previdenciárias no mês de dezembro de 2012, devidas ao INSS e à Previdência Local. 2, déficit de execução orçamentária. 3, déficit financeiro e a indisponibilidade para o pagamento da dívida de curto prazo. 4, celebração de contratos por inexigibilidade de licitação de forma irregular e por preços acima dos praticados anteriormente pelo próprio contratado, além do pagamento de R$ 31.581,25 para a construção de piscina e acréscimo que não foram formalmente liquidados, sendo esses, portanto, os apontamentos mais graves apontados pelo TCE e que motivaram a emissão de seu parecer desfavorável à aprovação das contas do ano de 2012. A comissão coube apreciar os autos instruídos pelo Tribunal de Contas, desde o relatório inicial até o parecer prévio final, compreendendo as manifestações da defesa do ex-prefeito e dos órgãos técnicos opinantes. O ex-prefeito exerceu seu direito de defesa, apresentando suas alegações, prestando depoimento pessoal e sendo ouvido testemunhas arroladas pela defesa. Não obstante, as alegações, documentos e testemunhas ouvidas não foram capazes de promover qualquer alteração nos desfavoráveis números levantados pela Corte de Contas. E, em razão das falhas apontadas, a Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer pela procedência do parecer prévio do Tribunal de Contas quanto às irregularidades apontadas e, consequentemente, pela desaprovação das contas da Prefeitura de 2012, apresentada pelo ex-prefeito Paulo Camilo Ghiseline, e nos termos do regimento interno foi apresentado o projeto de decreto legislativo dispondo sobre o acolhimento do parecer prévio do Tribunal de Contas e pela desaprovação das contas de 2012 da Prefeitura Municipal de Viradouro, que foi subscrito e proposta pela mesa da Câmara para discussão e votação, sendo então submetida ao plenário. Câmara Municipal de Viradouro, 22 de março de 2016, Ernei Antônio de Paula, vereador, Julimar Pelizar, vereador, José Gibran, vereador. Vou colocar o projeto em discussão. Primeiramente, convido para ocupar a tribuna senhor Paulo Camilo Ghiseline, ou se preferir, sua procuradora, para apresentar suas alegações verbais pelo período de 20 minutos. Ele não se faz presente. Coloco o projeto em discussão para os vereadores. Então, vou colocar o projeto em votação nominal. Coloquei em discussão. Tá, o vereador Ernei com a palavra.
Senhora presidente, companheiros vereadores, eu mais uma vez aqui eu quero, ao término da leitura do projeto, agradecer mais uma vez esta casa, aos nobres colegas, a presidente, a minha comissão de Finanças e Orçamento, através do vereador Julimar, vereador Júnior Gibran. Mas eu, vereadora, não posso terminar essa sessão extraordinária no que diz respeito às contas de 2012 do ex-prefeito Paulo Camille Ghiseline, e dentre os apontamentos que foram feitos aqui, que foi mencionado os 6 graves apontamentos, mas além disso aí nós temos uma relação de apontamentos que foram feitos aqui e que eu preciso ser mencionados e até divergir um pouco em relação ao Tribunal de Contas no que diz respeito em alguns apontamentos, e eu queria citar algum deles aqui. Quando fala que, além do prefeito estar vindo aqui prestar o seu depoimento, e eu quero afirmar mais uma vez que não só o prefeito municipal, mas a sua assessoria jurídica, como colocou nos autos do processo, sendo réu confesso. Em nenhum momento aqui o prefeito veio aqui e se defendeu dizendo de que ele não cometeu essas gravidades. Ele contestou as gravidades, mas com o seu próprio pronunciamento na comissão, ele foi réu confesso nessas prestações do exercício de 2012. Mas eu não posso deixar de fazer uma menção aqui, para que vocês tomem conhecimento no que diz respeito ao ponto dos apontamentos, o B53.1, que fala o gasto com combustíveis. Ausência de mecanismos de controle e gerenciamento dos gastos com combustíveis caracterizados afronta aos princípios da transparência, da finalidade pública, da razoabilidade e da economicidade. Para que vocês tenham um pouco de conhecimento, e aqui foi mencionado, o valor é 915 mil. Onde está aqui? R$915.430,24. Quase R$1 milhão. Aqui, para que vocês tenham conhecimento, quando eu administrei a prefeitura como prefeito os três primeiros meses, eu só quero relatar para vocês que parte do que aconteceu aqui com os gastos combustíveis é o seguinte: tinha uma empresa licitada que fornecia combustíveis para a prefeitura. Sabe o que aconteceu, vereador? Ele atrasou os pagamentos para a empresa, foram mais de 5 pagamentos, notas fiscais que não batem com relação às entregas. Isso foi motivo de uma comissão de sindicância da prefeitura, e é claro, a empresa não recebendo, ela para de fornecer, e ele, a Deus dará, como se aquilo ali fosse a casa da mãe Joana, começou a comprar combustíveis nos postos particulares, alegando que não teve, foram fracassados em nenhum momento, e ele sabia que a lei obrigava ele a fazer os processos licitatórios, chegar ao ponto de gastar quase R$1 milhão. Eu preciso alertá-los também de que no ponto B6, onde fala tesouraria almoxarifada e bens patrimoniais, conciliações bancárias de diversas contas com lançamentos genéricos em nome da prefeitura, documentos contábeis ou informações referentes à destinação dos valores debitados, cheques debitados em várias contas bancárias para o pagamento de fornecedores não registrados contabilmente. Isso dá um montante
num valor de R$ 277.680,81. Eu quero alertá-los que tem um documento, e é um documento que consta na folha 378, um ofício da contadora, encaminhando ao prefeito municipal que não estava havendo conciliação dessas contas. E quando nós fizemos as oitivas aqui, foi perguntada à funcionária Angélica, ela disse que não tinha conhecimento do assunto, e era ela que fazia as conciliações, está constada nos autos. Outra coisa que eu queria alegá-los é no que diz respeito às contratações. Contratação de show artístico mediante o processo de inexigibilidade sem observância aos requisitos necessários previsto no artigo 26, inciso 3 da Lei 866. Só para que vocês tenham conhecimento, consta nos autos que no sábado houve um contrato para prestação de serviço no valor de R$ 79.200, como consta na folha 442 do TC, e no outro dia, a mesma apresentação na cidade de Olímpia, o valor foi de R$ 17.860. E na sua defesa, a sua assessoria jurídica diz que o prefeito, em nenhum momento, agiu como ilegalidade. E eu quero só alertá-los, mais uma vez, que onde consta aqui que o prefeito foi alertado. Só um minutinho. Diz aqui o seguinte, olha, resultados da execução orçamentária. Déficit orçamentário de quanto? 4,69%, o que fez aumentar em 49,09% o déficit financeiro de 2011, isso é como eu tinha mencionado. E aqui fala o seguinte, ó, apesar de o responsável ter sido alertado por 4 vezes a esta Corte de Contas. Portanto, eu quero finalizar a minha fala e pedir à presidência desta casa que logo após o projeto ser votado e posteriormente sancionado, seja encaminhado aos órgãos competentes como Tribunal de Contas, Ministério Público, essas contas, para que sejam apuradas todas essas irregularidades. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador. Com certeza será encaminhado, mesmo na forma regimental. E, para nosso espanto, 2012 nos deixa mais indignados, com os apontamentos. Cheque descontado em boca do caixa. A palavra continua livre. Pode. Vou chamar por ordem alfabética na tribuna. Então, eu vou começar a chamar nominalmente. Aí, sim, a aprovação do projeto de decreto legislativo rejeitando as contas de 2012. E não para a rejeição do projeto do decreto legislativo. Começa o vereador Ailton Antônio Ferreira. Sim. Meu voto é sim para o projeto. Obrigado, vereador. Os que não estão, eu tenho que falar o nome. Edson Luiz Franco, que faltou, não preciso. Ernei Antônio de Paula.
Eu voto sim ao projeto e não às prestações de contas do exercício 2012 do ex-prefeito Paulo Camilo Vizelina. Jolimar Pelizari. Boa noite, presidente, demais colegas da mesa, aos vereadores, aos funcionários, aos internautas, e o nosso amigo Leandro aí que ficou sozinho hoje. Voto sim ao projeto, presidente, até porque fui relator desse processo. Desde o início tenho conhecimento do processo, e como foi lido pelo primeiro secretário e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, fica muito claro a decepção que foi feita aí pelo prefeito anterior, o desleixo com a coisa pública. Então, assim, a gente só seguiu realmente os pareceres do Tribunal de Contas, demos a oportunidade a ele a tudo que foi pedido. Testemunhas foram ouvidas, como o presidente falou e secretário hoje. Todas as formas de direito que ele teve foi dada. Mas, infelizmente, ou felizmente, na questão dele, não foi obtido sucesso. Não tinha o porquê. Eu acho que o trabalho foi feito, se encerra aqui. Voto sim ao projeto. E espero que os demais acompanhem. Boa noite. Obrigado, vereador. Manuel Aparecido Brandão. Excelentíssima senhora presidente, demais colegas presentes na casa. Após haver analisado as 846 páginas dos 3 volumes que integram o processo, e ainda mais ouvido as leituras feitas aqui pelo nobre vereador Ernei, seguida de suas explanações no momento de comentário e até, de certa forma, de justificativo do seu voto, venho trazer aqui o meu parecer final. Mas gostaria de fazer alguns destaques. Primeiro, nós temos um processo longo, como já citado, 846 páginas, de uma leitura enfadonha e repetitiva. Porque nós pegamos a início as peças que tratam da verificação in loco, com o pessoal de Ribeirão Preto, vindo até o local e fazendo as verificações. Esses fatos são corroborados pelos pareceres dos procuradores lá no Tribunal de Contas do Estado. E quando se lê a defesa do ex-prefeito, mais uma vez se vê a repetição dos fatos, numa tentativa de modificar de defender o indefensável, se repete várias vezes as mesmas coisas. Então, há uma repetição muito grande. E eu peço desculpas a vossas excelências por ter que repetir o que já foi tão repetido. Mas eu não poderia exarar o meu voto sem que desse quais são os motivos pelos quais votarei da forma que voto. Na página 55, no volume 1, nós encontramos os seguintes dizeres, dentre outros. Verifica-se que a administração de Viradouro não cumpriu parte dos principais
aspectos da gestão administrativa, orçamentária e financeira avaliados por esta egrégia corte durante o exercício de 2012. Parecer da conselheira Cristiana de Castro Moraes, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Isso por si só bastaria. Mas se nós formos um pouco mais adiante, vamos encontrar na folha 58, também do primeiro volume, os seguintes dizeres. Depois que a relatora falou de algumas atitudes corretas, que existem, não se nega, o que não se pode é continuar, como nesse país, parece que todo mundo quer fazer isso, de justificar as falhas por causa de algumas qualidades. Qualidades existem, estão aí elencadas pela procuradora, mas logo à frente, na página, repito, na folha 58, se os senhores quiserem seguir, no parágrafo 3º, assim está escrito: no mais, há uma série de situações destacadas pela fiscalização que conduzem à emissão de parecer desfavorável sobre as contas. Entre as principais questões que levam ao juízo negativo sobre os demonstrativos encontram-se o recolhimento parcial de encargos sociais devidos ao INSS e à Previdência Local, o déficit de execução orçamentária, o déficit financeiro, e lembrando que déficit de execução orçamentária e déficit financeiro foram responsáveis por grande parte das contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas nos últimos anos. O déficit financeiro e a indisponibilidade para o pagamento da dívida de curto prazo, as despesas com publicidade em período eleitoral, a realização de despesas sem o prévio exame licitatório, a aquisição de combustíveis e a celebração de contratos por inexigibilidade de licitação, de forma irregular e por preços acima dos praticados anteriormente pelo próprio contrato, além do pagamento por serviços não realizados. Então se vê coisas absurdas. Pagar por serviço que não se fez é pior ainda, vereador Ernei, a meu ver, do que comprar algo sem licitação. Pode não ser do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista lógico, para mim parece pior. Como que se paga com o dinheiro do povo algo que não foi feito. E quando a gente lê aqui, nós verificamos que são coisas bárbaras. São portas que não foram assentadas. São coisas dessa natureza que qualquer um poderia ver a grosso olhar. Mais adiante, e eu já encerro, a folha 62, nós temos o seguinte no relatório da conselheira. A inspeção verificou que o município adquiriu combustível em montante de R$ 945.577,34 em favor de 3 fornecedores, sem que tenha sido realizado prévio certame licitatório para a escolha da proposta mais vantajosa. O vereador Ernei discorreu aqui com conhecimento de causa. Ainda na mesma folha 62, no item F, podemos ler. Ainda nesse grupo de irregularidades de maior relevância, estamos tratando apenas das de maior relevância, a inspeção registrou a contratação do show artístico num valor de R$ 79.200, Luna Santiago, apresentações do Carnaval. Não obstante as falhas de formalização, a exemplo das justificativas de preço, falta de representação exclusiva do artista pela empresa contratada, observou-se que a atividade semelhante foi realizada pelo contrato na cidade de Olímpia pelo valor de R$ 17.860. Isso é apenas 22% do valor que foi pago aqui. Então, é algo de não se entender como é que pode ter acontecido. A folha
63, minha última leitura e encerro. Assim, diante do verificado nos autos, voto pela emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Viradouro, exercício de 2012, excetuando-se ainda os atos, porventura, pendentes de julgamento neste egrégio tribunal. Trata-se de um parecer prévio da procuradora Cristiana de Castro Moraes, que foi pedido reexame e no reexame ela reafirmou. Na defesa do ex-prefeito, aliás, diga-se de passagem, notória defesa, parabéns aos defensores, ele alega o seguinte, que parecer não é julgamento. De fato, parecer não é julgamento. Quem julga, finalmente, é esta casa. Mas não tem ninguém nesta casa, creio que não tenha, que se arrisque a dizer que sabe mais que o Tribunal de Contas, que conhece melhor as contas que os conselheiros do tribunal, que está mais gabaritado que aqueles que trabalham todos os dias e que têm formação e prática no assunto. Portanto, sigo o parecer do tribunal, voto favorável ao projeto que foi lido e pela rejeição das contas aqui em exames. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Então, fica aprovado o decreto legislativo que reprova as contas do exercício de 2012, por 4 votos favoráveis. Quero agradecer e parabenizar pelo exaustivo trabalho o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, meu companheiro Ernei Antônio de Paula, o relator, meu companheiro também, Jolimar Pelizari, meus companheiros também, colegas, Ailton e Manuel. Agradecer pelo trabalho e parabenizar também o assessor jurídico, Dr. Flávio, os funcionários Paulo, Lucas e a dona Helena. Muito obrigado. Agradeço a presença do Leandro de Lamartine, que sempre presente, e a todos que nos acompanharam pela internet. Boa noite a todos.